que o Flamengo, depois aí de 2 jogos negativos com o Tite, o Flamengo fez dois bons jogos, os 2 primeiros jogos. Venceu o Cruzeiro e venceu o Vasco. Depois o Flamengo pecou nas partidas seguintes, jogou mal, perdeu para o Santos, perdeu de forma vexatória para o Grêmio, levando 3 gols ridículos do Grêmio. E hoje, contra o Fortaleza, é o que eu falo, não vou falar, claro, o que o torcedor quer escutar. Um espetáculo de atuação, um Flamengo brilhante. Não achei. Eu achei um Flamengo normal. Normal. O Flamengo jogou bem? Não. Jogou normal. Agora, já está mais organizado do que no jogo contra o Grêmio, do que no jogo contra o Santos. E uma coisa positiva, jogadores que não vinham jogando bem, jogadores que foram contratados recentemente e que não estavam despontando nesse Flamengo, acordaram. Esse é o negócio. Hoje eu gostei do Luiz Araújo. Hoje eu gostei do Everton Cebolinha. Hoje eu gostei do Vitor Hugo, que entrou bem no jogo. Porque isso é preocupante. Isso é muito preocupante nesse Flamengo. Quando você vê jogadores que foram contratados a peso de ouro e que não emplacaram. E que não jogaram bem. Não jogaram bem. E agora, uma bela atuação do Luiz Araújo. Luiz Araújo arriscando, indo para dentro, buscando o jogo. Uma boa atuação do Everton Cebolinha, que eu acho que ganha sim uma segurança com o Tite. O Tite está dando mais tempo de jogo para o Everton Cebolinha. O Everton Cebolinha parece mais tranquilo com o Tite. Agora, não foi uma bela atuação do Flamengo. Não é para a gente falar assim, nossa, agora que atuação sensacional do Flamengo. Não foi. Agora, basta a gente dizer, e aí é importante a gente deixar claro, que era o Fortaleza dentro de casa, que é um adversário chato. Ou seja, já ganhar do Fortaleza fora de casa já é excelente para o Flamengo. Se você for pensar nos últimos jogos, cara, os últimos jogos do Flamengo foram ridículos. Foi uma derrota ridícula para o Grêmio, foi uma derrota ridícula para o Santos, jogando mal, com erros ridículos da defesa. Hoje, a gente não viu uma defesa tão fraca. Vou dizer, Felipe Luiz participou do gol do Pedro, Felipe Luiz é um ídolo do Flamengo, mas defensivamente é muito, ele compromete muito a defesa do Flamengo. Hoje mesmo, aquele lance do Marinho, Felipe Luiz não tem mais velocidade de jogo. Felipe Luiz tem muito menos força física que o adversário. Compromete ali atrás. Então, a gente teve o Flamengo hoje mais organizado, defensivamente, com o Felipe Luiz pecando ali na lateral esquerda, mas aí já é de se esperar. É um cara com o qual o Flamengo não vai renovar. O Flamengo não vai renovar com o Felipe Luiz. Deve ficar lá como profissional ainda dentro do Flamengo. Mas também, defensivamente, foi o Flamengo mais organizado. E um Flamengo que venceu sem Bruno Henrique, sem Gabigol e sem o Gerson. 3 desfalques aí importantíssimos nesse Flamengo. Tem uma parcela da torcida do Flamengo, tá? Que está cobrando aí a situação do Gabigol, porque o Gabigol está lesionado, teria sido posterior da coxa, mas tem torcedor do Flamengo dizendo que o Gabigol já falou num programa de televisão que o esporte favorito dele é a Fórmula 1, pensando se ele não cavou para ficar fora no dia da Fórmula 1 no Brasil. Eu não acredito, tá? Isso eu não acredito. Que o Gabigol tenha forçado ali, fingindo uma lesão para estar sem jogar no dia da Fórmula 1 do Brasil. Isso eu não acho que combina com o Gabigol. Não acho. Ele é um cara que, querendo ou não, sempre quer fominha, sempre quer ir para os jogos. Não acredito. E acho também que, se fosse para ser por isso, ele cavaria um cartão. É muito mais fácil do que ele fingir uma lesão. Até porque tem o departamento médico vai saber analisar a situação, vai fazer os exames e aí iria comprovar se fosse realmente uma cavada ali do Gabigol. Eu não acredito. Agora, o que é positivo também nesse jogo, o Pedro jogou muito bem? Não jogou muito bem. Mas o Pedro faz gol pela 2ª partida consecutiva com bola rolando. Isso é importante.
É importante para o Flamengo, a gente tinha, antes desses 2 gols do Pedro, o Pedro há 4 meses sem fazer gol com bola rolando, e a gente teve também o Gabigol 3 meses fazendo apenas 1 gol com bola rolando. Então, esses 2 gols do Pedro, consecutivos com bola rolando, e hoje foi um bonito gol, não foi um gol sem goleiro como da última vez, é bom porque passa confiança para o Pedro. A gente estava falando de um momento que os centroavantes do Flamengo, eles estavam em péssima fase. Péssima fase. Ainda não está em boa fase o Pedro, não. Mas só do Pedro fazer 2 gols consecutivos, 2 gols importantes para esse Flamengo, já é importante para o Pedro ganhar confiança. Os atacantes do Flamengo, o Flamengo tem 2 jogadores de nível de seleção brasileira como centroavante. Nenhum dos 2 está jogando nada. Então, a partir do momento que o Pedro faz 2 gols consecutivos, o Pedro ganhando uma confiança, até porque o Tite está bancando o Pedro como seu titular, isso é importante. O Tite está bancando o Pedro. Não tem disputa de posição com o Gabigol, não é um jogo um jogo outro. Não. O Tite bota o Pedro para jogar e ponto. Ponto. O Pedro é o titular do Tite. Eu mesmo vinha questionando que eu dizia que o Pedro não estava jogando bem, que o Pedro não estava se movimentando, o Pedro não estava fazendo gol. Eu, inclusive, se o Gabigol não tivesse lesionado, eu colocaria o Gabigol hoje como titular. Porque a fase dos 2 é ruim, mas eu acho que o Gabigol se movimenta mais, busca mais o jogo. Só que com essa sequência, o Pedro fazendo gols, pode ser que ele ganhe essa confiança e pode ser que ele comece a entregar mais com o Tite. Deixando claro, elogio aqui hoje a atuação do Luiz Araújo. Achei muito boa a atuação do Luiz Araújo, arriscando, indo para cima, saindo em velocidade, participando. Fez o gol, inclusive, o Luiz Araújo. Elogio a atuação do Cebolinha, porque o Cebolinha pode ser que ele cresça com o Tite. Cebolinha não jogou nada. Desde que ele chegou ao Flamengo, o Cebolinha não jogou absolutamente nada. E pode ser que com o Cebolinha crescendo, tenha mais jogadores ali de velocidade. Já deu para ver que é isso que o Tite quer. O Tite quer jogadores de velocidade pelas pontas. Ele quer. Ele está dando mais chance para o Luiz Araújo. Ele está dando mais chance para o Cebolinha. Ele está fazendo esse Flamengo jogar com velocidade. Parece que é o interesse do Tite. E aí o que você pensa? O Tite é um cara que ele gosta de ter uma estabilidade defensiva. Pode ser que ele tenha um Flamengo defensivo, forte defensivamente e que saia em velocidade. Pelo jeito é isso que o Tite está querendo. Gostei do Cebolinha hoje, gostei do Luiz Araújo hoje, gostei do Vitor Hugo hoje e gostei do Arrascaeta hoje. Foram os jogadores que eu mais gostei. Agora, não é um Flamengo ainda avassalador, não é um Flamengo que está jogando muito bem, mas é um Flamengo que ganhou do Fortaleza fora de casa. E vale a gente dizer que se esse Flamengo tiver vergonha na cara, o Flamengo ainda briga pelo título brasileiro. A tabela é o seguinte: Palmeiras tem 59, Botafogo tem 59. O Flamengo tem 53. Só que o Flamengo tem um jogo a menos. Se o Flamengo ganha esse jogo a menos contra o Red Bull Bragantino, o Flamengo vai para 56. Fica assim a 3 pontos de Palmeiras e Botafogo. Lembrando que o Flamengo, nessa semana, quarta-feira, tem um jogo contra o Palmeiras no Maracanã. O Flamengo tem um jogo importantíssimo contra o Palmeiras no Maracanã nessa quarta-feira. A pergunta é: será que o Flamengo vai jogar a Vera? Será que o Flamengo vai ter tesão para jogar? Ou será que vai ser aquele Flamengo, como diz o Mauro César, no modo banana? Porque isso é fundamental. Flamengo tem 53, Palmeiras 59. Se o Flamengo ganha do Palmeiras na quarta-feira, ele vai para 56 contra 59, tendo um jogo a menos, que é contra o Bragantino no Maracanã. Então, o Botafogo joga amanhã contra o Vasco e depois ele só vai ter um jogo a menos, assim como o Flamengo. Se o Flamengo vence o Palmeiras no Maracanã, ele entra muito na briga pelo título brasileiro. O negócio é, não dá para confiar nesse Flamengo. Você nunca sabe o que esperar desse Flamengo. Será que vai jogar bem? Será que vai se manter organizado? Será que vai afrouxar? Será que vai ser aquele time banana de muitas partidas, como o Grêmio, como o Santos? Ou será que vai jogar bem?
Se o Flamengo tomar vergonha na cara e jogar o que pode jogar, não precisam ser atuações brilhantes, não. Desde que seja organizado e desde que não leve gol ridículo. Se o Flamengo jogar o que ele tem que jogar, pode ser que ele ainda brigue pelo título brasileiro. Jogo de hoje, mais organizado defensivamente, mas nada demais. Bem nas jogadas de velocidade, com Everton, Cebolinha, Luiz Araújo e até com a Arrascaeta, também puxando ali jogadas de velocidade. E pode ser que o Flamengo esteja ganhando uma cara com mais confiança, de jogadores indo para dentro, de jogadores explorando a linha de fundo, e não só um Flamengo muito centralizado ali no Arrascaeta e no Everton Ribeiro, como acontece há muito tempo. Parece que o Tite agora vai querer desafogar. Parece que o Tite agora vai querer dar mais chances para esses jogadores de velocidade. Quando não tem o Bruno Henrique, Cebolinha, e do outro lado botando o Luiz Araújo, dando confiança para o Luiz Araújo. Porque parece que o Tite quer que esse garoto jogue mais, e se o Luiz Araújo ganhar confiança, pode ser que o Flamengo comece a jogar com 2 pontas rápidos e apenas o Arrascaeta centralizado, o Everton Ribeiro assim, ficando um pouco no banco.